Bom, gente, nós continuamos aqui no São Vito, estou falando com o José Brites Neto, que é responsável pelo programa de controle de escorpião e carrapatos aqui de Americana. Brites, eu perguntei para você, acabou caindo, você sabe como funciona a live, por que aqui em Americana a gente tem tantos casos de escorpião? São vários os fatores, né, como eu estava dizendo, fatores climáticos, ambientais. Nós até fizemos um estudo sobre o perfil histórico do problema em Americana, desde lá da formação histórica do município. Existem vários fatores, é multifatorial o porquê de Americana ter um problema tão evidenciado com o escorpionismo e até se comparado às cidades vizinhas da própria região daqui do Polo Têxtil, dentro da região metropolitana de Campinas. Agora, os fatores climáticos, ambientais, nós temos um solo extremamente úmido. Muitas áreas da cidade, ao longo da sua construção, foram aterradas, inclusive ali onde tem a prefeitura existia uma histórica lagoa, o Lago Ideal, né? E ele foi aterrado. E nós temos também, dentro da cidade, uma hidrografia bem exuberante, onde nós temos lá o Rio Piracicaba no nosso limite norte, nós temos a represa do Salto Grande, nós temos a represa da Caesse. Então você vê que é uma região que, apesar do nosso clima estar seco, ela possui um solo extremamente úmido. Além do que o aquífero Guarani, ele atinge justamente até essa nossa região, né? Então os lençóis freáticos também do nosso solo são muito promissores para facilitar essas ambiências que acabam contribuindo para que muitos invertebrados tenham interesse em coabitar nossa região. Associado a isso, vem o aspecto da urbanização. Então, a Americana, apesar de que não ter um território muito grande para a expansão urbana, ela já quase que ocupou toda a sua região, ela tem uma população grande para o seu território, né? Nós temos aí hoje, acho que próximo de 212 mil habitantes em Americana. Nesse sentido, isso cria uma série de questões urbanas também na convivência urbana da população. E o maior problema deles é justamente a condição do lixo urbano. Eu até sou muito crítico disso, que uma cidade que tem uma coleta regular de lixo não deveria dar justificativa para a sua população destinar lixo em logradouros públicos. E isso é uma coisa que vem ocorrendo muito em Americana. Então nós temos lixões a céu aberto numa cidade que não deveria ter. Inclusive é muito comum que as pessoas critiquem, né, o poder público, só que isso é responsabilidade de cada um de nós, né? Se eu jogar no meu vizinho lixo no local inadequado, quer dizer, a culpa também é minha se de repente aparecer aí um criador de escorpiões. Quer dizer, é muito fácil a gente falar que a culpa é do outro, né? Mas se a gente não fizer a nossa parte, também fica difícil, né? Muito bem colocado. Eu nem gosto de usar o termo culpabilidade. Eu prefiro o termo responsabilidade. E como você bem frisou, a responsabilidade é social. Ela também é do poder público. Ninguém vai isentar o poder público de ter que executar as suas ações de serviços públicos urbanos municipais. Mas sem a contribuição da sociedade, fica um trabalho unilateral, ímpar. Eu acho que a sociedade também tem que enxergar que isso é um problema que não é da prefeitura, é da população americanense. E tem que também fazer a sua parte contributiva e evitar esse tipo de situações. Que isso favorece não só o escorpião, toda a praga urbana. Você imagina, o escorpião precisa se alimentar. E do que ele se alimenta? Da barata. E a barata é favorecida justamente pelo quê? Pelo lixo. Pelo lixo. Então existe toda uma lógica de um ciclo que se repete e nós não conseguimos quebrar só por uma ação de um serviço público, por mais coercitivo que ele possa ser. Falando das espécies de escorpião que a gente encontra aqui em Americana, você pode explicar para a gente quais são? Sim, nós temos duas espécies prevalentes. A principal delas é o escorpião amarelo, né? Que é o Tytio cerulatus, que é uma espécie... é esse que vocês estão vendo, Sim. né, Brites? É uma espécie partenogenética, ou seja, só temos fêmeas e elas se reproduzem sem a participação de machos. Isso faz com que a reprodução dela seja muito ativa, muito exuberante em termos de número de filhotes produzidos
ao longo de sua vida. Uma fêmea pode viver algo em torno de 4 anos, e nesse período ela pode ter até 160 filhotes. Meu Jesus. Agora, um aspecto interessante dessa espécie é que, por exemplo, as pessoas tendem a achar que a fêmea ela se reproduz loucamente, né? Desvairadamente. E não é bem assim. Ela também tem a necessidade de regular a população. E como isso é feito? É uma oferta de alimento. Daí a questão do lixo urbano e dos entulhos que são acondicionados em locais indevidos. Porque toda praga urbana, toda ela, se falarmos desde o escorpião até os roedores, ela necessita de 4 elementos, que nós chamamos de 4 A's. Alimento, abrigo, água e acesso. E o escorpião tem isso em Americana ao seu dispor. Já falei da questão da hidrografia, do solo muito rico em umidade, então ele tem água à vontade, né? Já falamos do problema do lixo, né, que favorece a proliferação de baratas, então o escorpião tem alimento à vontade. Já falamos as questões envolvidas aos entulhos que são colocados aí em áreas impróprias do município. Como o escorpião tem um hábito criptozóico, ou seja, de dia ele se esconde em abrigos, né? Isso sai para se alimentar à noite, nós temos aí a condição do abrigo favorecido à vontade americana, né? E nós temos o problema de que essa espécie, ela hoje americana, ela já foi uma espécie silvestre, está adaptada à área urbana do município, ela habita como populações subterrâneas nas nossas cidades, justamente dentro das galerias de esgoto. E das galerias de esgoto, elas conseguem chegar nas residências pelo acesso, justamente pela rede de esgoto. Tá certo. E além dessa espécie, em Americana, a gente também encontra uma outra espécie. Sim, que é o escorpião marrom. Que inclusive a gente vai mostrar Não imagens para vocês. confundir com o escorpião preto, porque algumas pessoas andaram falando, aqui tem o escorpião preto e ele é mais perigoso. O escorpião preto é um escorpião amazônico. Ele realmente, potencialmente, ele é mais venenoso até que o escorpião amarelo, mas ele não existe em Americana, ele só existe na Amazônia. O que nós temos é o escorpião marrom, que é o Titius baense, que é uma espécie sexuada. Aí existe o macho e a fêmea. E por existir o macho e fêmea, e depender para se reproduzir de rituais de acasalamento e cópula, isso faz com que as populações dessa espécie sejam muito, mas muito menores do que a do amarelo. Aliás, o amarelo acabou dominando territorialmente a espécie marrom, e a espécie marrom hoje existe mais em alguns sítios de mata ciliar dentro e nas periferias de Americana. Brits, quantos foram os casos de incidentes com escorpião esse ano em Americana? Você tem algum dado relacionado a isso? Sim, esse ano nós estamos agora estamos no meio do mês de agosto com 198 acidentes. E é um número infelizmente expressivo ou é um número que a gente pode avaliar que de anos anteriores é até controlado? Você veja só como é que ter valores preditivos para o escorpionismo é algo extremamente difícil. Há uma tendência que neste ano nós tenhamos uma quantidade de acidentes menor do que o ano passado. Ano passado nós tivemos 365 acidentes. Alguém chegou a dizer em outras fontes de mídia, 1 acidente por dia. Poderia ser colocado dessa forma. Nós, pela tendência aí, nós temos mais 3 meses e meio para fechar o ano epidemiológico, acredito que nós atingiremos algo um pouco menor que 300 acidentes, ou seja, menos do que o ano passado. Ano passado não teve óbito de criança, e nesse ano nós temos. Felizmente nós temos esse caso. Então, esse risco probabilístico, que é um termo que a gente usa em estatística e epidemiologia, que são ciências frias, pragmáticas, mas são evidenciais, são muito difíceis de avaliar de forma simplista.
né? Certo. E eu acho que o que todo mundo quer saber, né, o que a gente pode fazer, o que nós, enquanto população, podemos fazer para ajudar que esse índice de incidência diminua, enfim, o que é a nossa parte? Nossa parte é a função social de cada cidadão, né? Cumprir o seu papel para o bem-estar coletivo. É entender que o mal que eu causo ao meu vizinho vem para mim amanhã. Então, eu não posso ser um indivíduo, é uma expressão chula, mas eu acho que cabível no momento tão triste que a gente está passando hoje. Às vezes até algumas pessoas olham a gente falando e acham que a gente não está sentindo a morte dessa criança, principalmente a gente que trabalha na vigilância. Quer dizer, a vigilância existe para evitar que o problema vá para a assistência. Eu não vou entrar no mérito da assistência médica, que eu sou médico veterinário, é a parte médica que tem que falar sobre o assunto. Mas é muito dolorido para alguém que trabalha na vigilância tentando buscar soluções para controlar o escorpião, ter um óbito de uma criança. Porque eu não tenho mais filhos nessa idade, mas tenho netos. Então você projeta isso para você. E sobre a sua pergunta, eu acho que é isso que cada cidadão americanense tem que pensar nessa hora. Que isso pode acontecer com o meu filho e com o meu neto também. Então, para que isso não aconteça comigo, eu tenho que ser um colaborador para que isso não aconteça com o meu próximo. Então eu vou zelar mais para não jogar lixo em locais indevidos do município. Eu vou zelar mais para não acumular entulhos indevidos que possam favorecer abrigo e acesso para as pragas urbanas. Mas vou falar também, e acredito que você vai me perguntar isso, mas já vou me antecipar, faltam algumas coisas no poder público, sim. E como eu sou um técnico dentro da esfera pública, sem compromisso político com ninguém e concursado, eu vou falar com liberdade. Existem algumas ações que o Ministério da Saúde coloca publicamente que dificultam até para que você, como técnico, convença o seu próprio gestor que aquilo tem que ser feito. O Ministério da Saúde fala que não existe veneno que combata escorpião. Isso não é verdade. Hoje nós temos a indústria veterinária, ela já desenvolveu inseticidas próprios, microencapsulados, que são extremamente efetivos no controle de escorpiões. A nossa equipe já, através de orientações técnicas, as pessoas que ligam para o SAC da Prefeitura, o 3475-9024. Aliás, um número muito importante que todo mundo deve ter anotado ali, na sua agenda. Até repete para a gente, Brits, por favor. 3475-9024. Aliás, o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão, é o canal de comunicação com os serviços públicos municipais, não só com relação à reclamação sobre escorpiões, sobre qualquer problema urbano. E tem sempre aquela coisa que a pessoa, eu já liguei e nunca vieram me atender. Eu já tive vários casos que a gente foi fazer um retrospecto desse tipo de declaração e sabe onde é que o indivíduo foi reclamar? O gabinete do vereador, ligou para o Liberal, ligou para o Todo Dia, ligou na rádio e não ligou no SAC. Aí fica difícil, né? Muito. Nós temos um histórico de atendimento, quem quiser verificar isso, está lá no site ou busca informação no SAC, que a equipe atende 100% das reclamações que chegam nesse setor. Aliás, já vi também a situação assim, que você vai atender, você verifica o problema, vê as questões pontuais dos 4 A's, alimento, abrigo, acesso e água, naquele local que está favorecendo a existência de proliferação de escorpiões ali. Você propõe as medidas e aí a pessoa fica, mas a prefeitura não vai fazer isso? Infelizmente, a prefeitura não vai fazer isso, é você que tem que fazer, né? E falando um pouco sobre essas medidas que a gente deve ter dentro de casa,
existem algumas coisas que a gente possa fazer, por exemplo, dentro da nossa casa para evitar que esse escorpião entre. Eu andei estudando um pouco sobre o assunto, eu vi casos de crianças que foram picadas por escorpião dormindo, idosos também, enfim. O que a gente pode fazer dentro de casa para evitar esse tipo de problema, ou pelo menos para diminuir o risco? Eu sou daquela linha contrária ao Ministério da Saúde, que digo que a forma mais efetiva de você controlar escorpiões é fazer barreiras químicas com inseticidas microencapsulados na sua residência. Existem duas formas de fazer isso. Você mesmo, mas isso implica em que você vai ter que adotar medidas de proteção individual e não pode ter nenhum problema de alergia ou saúde que possa ser comprometedor dessa aplicação, ou contratar serviços de empresas controladoras de praga. Aí vem a célebre pergunta: quanto custa isso? Nem todas as pessoas têm condições de custear um serviço desse. As pessoas que têm melhor condição econômica, existem empresas controladoras de praga no município que fazem esse serviço. Mas eu tenho consciência, e só quem tem uma equipe que trabalha em toda a cidade, conhecendo ela, conhecendo os perfis comunitários, conhecendo suas periferias, sabe que existem pessoas que estão com problema grave de infestação por escorpiões e não têm recurso para contratar essas empresas. Daí advém a iniciativa do poder público. Desde 2011, nós tentamos, junto a vários gestores, para que se consagre a formação de uma equipe de serviço público municipal que possa oferecer esse serviço de controle químico ao cidadão. Infelizmente, não culpa dos gestores superiores ou dos gestores da saúde, sempre alguém criou algum obstáculo a isso. Então, aqui, como técnico, eu digo, é o caminho. E a própria população pode se mobilizar também, impedir para que a gestão pública possa, em algum momento, que fosse execuível economicamente, estabelecer esse tipo de oferta de serviço público municipal ao cidadão. Entendi. Desculpa, Brits, é que tem bastante gente assistindo a gente. Aliás, obrigada, pessoal, pela esse horário, estarem aí assistindo. E tem gente fazendo uma pergunta, e estão perguntando se eles podem subir pelos ralos de apartamentos. Pode. Inclusive, acho que é uma pergunta, os ralos são, acho que um dos maiores cuidados que a gente pode ter dentro de casa são com os ralos, justamente, né? Pode. E isso não ocorre só em Americana. Tem um relato de um amigo biólogo que num condomínio de luxo no Rio de Janeiro, eles acharam escorpião no 16º andar. Quer dizer, num condomínio de luxo, onde teoricamente... De luxo mesmo, Barra da Tijuca. A gente não imaginava, né? Porque você conhece a Barra da Tijuca? Conheço. Então, aqueles condomínios ali. E até falando um pouco sobre bairros e questões de bairros, em Americana existe, eu não estou dando dados oficiais, eu vou perguntar para quem entende, existem bastantes incidências disso na região do bairro do Boé. Realmente, existem zonas em Americana que têm a maior incidência? Em 2013, quando morreu o menino na Praia Azul, eu cheguei a falar isso, foi outro momento muito difícil, né, para todos nós. Eu esperava um óbito de uma possível criança em outra área da cidade, onde o número de acidentes era muito maior. Foi ocorrendo na Praia Azul, que naquele momento não era o bairro mais crítico, apesar de também ter problemas de escorpiões. Naquele momento, o Zanaga era a área mais complicada e que nos deixava em níveis de alerta sobre essa possibilidade. Desde 2006 eu venho alertando os gestores da saúde, não que eles estivessem insensíveis a isso, mas dizendo, olha, esse risco existe em Americana. O nosso índice de acidentes em Americana é da ordem de 120 a 150 acidentes para 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, o índice do estado de São Paulo é 40, o índice do Brasil é 26. Então, a Americana tem 3 vezes o índice do estado e quase 5 vezes o índice nacional.
Americana, em termos de índice epidemiológico de acidentes comparativo à sua população, a Americana tem 200 mil habitantes. Então, se nós temos 365, faz uma continha, você vai chegar aí a 160, né, acidentes para 100 mil habitantes. Nós só perdemos em índice os municípios do estado de Alagoas. Só que nós estamos numa das regiões mais ricas do Brasil. Então não dá para comparar São Paulo, região metropolitana de Campinas, com o estado de Alagoas, sem nenhum demérito ao estado de Alagoas. Então, sem dúvida, nós temos que buscar crescimento nas opções de alternativa para o problema. E não só da parte da prefeitura, onde eu digo que eu tenho quase uma briga interna técnica em tentar convencer o momento mais oportuno de estabelecer a oferta do controle químico à população, que não é uma realidade. O que a prefeitura também não faz há algum tempo, e nós já alertamos aos gestores sobre isso, que não é culpa da gestão atual, é o serviço de desinsetização das galerias de esgoto. Há muito tempo isso não é feito corretamente em Americana. Nós estamos falando de matar a fonte de alimento do escorpião e ele também, porque se ele está ali como uma população subterrânea, nós vamos atingir dois objetivos. Nós vamos eliminar baratas, que são o alimento dele, e nós vamos combater diretamente a praga que é nociva ao ser humano nas infestações urbanas, que é o escorpião. Então, não é só nisso, é também da parte da população e acondicionar corretamente o seu lixo, não jogar em terrenos baldios e não destinar entulho nos seus limites periféricos. Eu vi uma foto do jornal do local do acidente óbito da criança. Na foto, você vê uma quantidade absurda de entulho jogado ali no limite da rua. Isso é o que o escorpião usa de abrigo, para dali ele ter o acesso às residências. Falando um pouco sobre incidente com o escorpião, qual é o procedimento que a pessoa deve ter quando ocorre, infelizmente, a gente sabe que ocorre, ontem mesmo a gente tem a informação de que chegou uma pessoa no Hospital Municipal de Americana com picada, enfim, qual é o procedimento, quais são esses primeiros socorros que a pessoa precisa fazer nesse primeiro momento? Tá. Isso é o mérito desse trabalho e a responsabilidade é de ato médico. Então, eu sou médico veterinário, então eu gosto de respeitar os limites da minha atribuição. Mas eu posso falar como alguém que está há 30 anos na saúde pública e há 13 anos trabalhando com acidentes por animais peçonhentos. Que o médico veterinário é um profissional habilitado também a discutir protocolos indicados para esses casos. Então, nesse sentido, falarei, né, nessa qualidade. O paciente acidentado, ele deve ser imediatamente levado a um hospital de referência que tenha o soro anti-escorpião. Longe de mim querer discutir com o ilustre doutor médico da Unicamp, que deu uma declaração pública que todo acidente escorpiônico só deve ser feito com retaguarda de UTI pediátrica. Eu morei na Amazônia e lidei com circunstâncias de acidentes ofídicos e também acidentes escorpiônicos, escorpião preto. Sabe quantos municípios da Amazônia têm UTI pediátrica? Provavelmente nenhum, né? Nem por isso um médico deixa de aplicar o soro anti-escorpiônico. Então eu não concordo com essa declaração. Não vou discutir o mérito da assistência médica. Só quero frisar isso, porque senão eu sou omisso. E eu não vou ser. Cada um assuma as consequências da sua declaração como profissional em saúde. O que tem que ser feito, no caso de uma criança que entra, e principalmente se ela já indica que o acidente não é leve e já está tendendo a um agravo, mesmo que fique nos padrões de um acidente médico, é a aplicação
do soro antiescorpiônico. A partir daí, a observação médica determinará se essa criança requer a internação de alta complexidade numa UTI pediátrica ou não. Mas o próprio manual do Ministério da Saúde diz que, na urgência, num caso de tendência de agravo, a aplicação do soro antiescorpiônico tem que ser imediata. Então, esse é o procedimento correto a agir no caso de uma criança que sofre um acidente. Os adultos, normalmente, quando chegam a nível do hospital de referência, o médico observa a situação, faz todas as suas mensurações, né, as suas inspeções, as suas avaliações laboratoriais do paciente, para verificar os vários níveis bioquímicos sanguíneos, e aí determina qual é a gravidade e deixa esse paciente em observação, fazendo as intervenções focais, tendo em vista que a proteína do veneno do escorpião, ela causa alterações muito significativas do ponto de vista do processo inflamatório e da dor intensa que causa no local, né, principalmente por sua ação sobre as inervações periféricas. Falando, aliás, vale a pena a gente ressaltar, que nós estamos conversando com o José Brits, né, que é daqui do programa do município, que em Americana, o hospital de referência é um hospital... O municipal tribal, não existe outro. É dizer, eu tenho convênio, vou levar, não é assim. Eu tenho convênio também, eu entendo isso. Principalmente numa circunstância que nós estamos passando por uma crise no município, uma crise financeira, que tem repercussões sobre todos os princípios básicos assistenciais à população: saúde, educação, segurança, né, limpeza pública. Ninguém pode ser insensível à situação econômica que o município passa, né? E eu acompanho, não sou administrador público, nem sou economista, né? Eu sou médico veterinário, mas já tenho aí uma caminhada longa aí passando por algumas administrações públicas e sei que quando existe uma situação de crise como a Americana está, as coisas ficam mais difíceis de resolver. Ninguém pode achar que o dinheiro vai cair do céu. E se o governo federal e estadual não está repassando esse dinheiro, o município está tendo que se virar sozinho, né? O problema do escorpionismo também é esse. Porque vamos falar de outras ações importantes em saúde pública: controle da dengue e controle da raiva. São metas pactuadas. O que significa dizer isso? Que existe uma pactuação de liberação de recurso federal para o Estado e município na condição tripartite do SUS, onde o município não vai utilizar para o controle efetivo daquele agravo em saúde pública só o dinheiro de arrecadação municipal. Ele vai ter um subsídio federal e estadual para corroborar nesses processos de controle. No escorpionismo não existe isso. Aliás, não é uma meta pactuada. Aliás, eu acho que cabe nesse momento a gente dizer também que a Americana contribui muito para a produção do soro. E não recebe um centavo de volta do Estado para o montante de escorpiões vivos que nós fornecemos para o Instituto Butantan, para a produção de soro antiescorpiônico, que é distribuído para o Brasil todo. Porque alguém pode achar que eu forneço o escorpião vivo para o Butantan para ele me dar em troca o soro antiescorpiônico. Não é assim que funciona. A gente fornece o escorpião, lógico, tem toda uma linha de fabricação que é complexa do soro, que é feito de forma muito competente pelo Instituto Butantan, não só ele, o Instituto Vital Brasil no Rio de Janeiro e o Instituto Ezequiel Dias em Minas Gerais, mas todo esse soro produzido pelos três institutos é alocado numa rede de distribuição que serve o Brasil todo, não só São Paulo e Americana. Agora, sem dúvida, se a Americana fornece uma quantidade tão significativa num trabalho que é laborioso e muito bem feito por um programa da Secretaria de Saúde Americana, o mínimo que o Estado deveria fornecer é alguma ajuda financeira para participar nesse controle. E nós temos um deputado estadual de Americana, né? Nós temos um deputado federal de Americana, aliás, nós temos 2 deputados estaduais de Americana, né? E nós temos um deputado, um ou mais, não é um só, federal, né? Um federal e 2. Mas se a gente contar os outros deputados dos municípios aqui do lado, eu acho que essa conta de deputados aumenta.
Então está na hora desses deputados da região, que a própria mídia já mostrou que também não é só um problema de Americana. Os outros municípios também têm uma quantidade significativa de acidentes de escorpiões. Está na hora desses políticos enxergarem a necessidade de que o escorpionismo é um problema grave da nossa região, é um problema que não tem uma verba pactuada, é o próprio município que tem que se virar, é o que sobra do fundo. Eu digo o seguinte, eu trabalho com duas metas aqui que não são pactuadas, o escorpionismo e a febre maculosa. Você tem um fundo municipal de saúde que pega as verbas federais, mas tem as verbas de recurso próprio. O que vem para dengue, o meu secretário não pode autorizar ser utilizado para o escorpionismo. O que vem para raiva, o secretário de saúde não pode fazer isso, que ele vai responder por improbidade administrativa. Então ou tem que ser uma verba de recurso próprio dos cofres municipais, através das arrecadações de impostos, ou teríamos que ter um fomento de verba através de alguma gestão política aos nobres deputados aí, né, para que o escorpionismo fosse alvo de atenção e receber verba específica para esse fim, entendeu? E isso, infelizmente, não está ocorrendo, não é a nossa realidade. Então, a população precisa também saber disso, porque a prefeitura está se virando sozinha nessa lógica de controle do escorpionismo. Tá certo. E, bom, na verdade, eu vir aqui conversar com o Brits me motivou porque depois que a criança morreu, começou a circular na internet alguns vídeos, inclusive, não foi um só que eu vi, falando sobre algumas práticas que a gente deve ter quando acontece o acidente com o escorpião. E uma coisa que me chamou a atenção foi a questão do gelo. Eu tenho certeza que todos vocês devem ter visto, que foi picado pelo escorpião, passa gelo que ajuda nesses primeiros socorros. E daí eu quero saber de você, Brits, se isso realmente é verdade ou se é mito. Antes eu queria pegar uma fala sua e dizer que, como lamentável a gente só está falando nisso, discutindo isso, porque uma criança morreu, né? Quão lamentável é isso, né? Bom, com relação ao gelo, essa pergunta já me veio em algumas ocasiões. O gelo ele é utilizado, preconizado, em alguns casos picadas de inseto, até de abelhas. Por quê? Porque o gelo impede a liberação de histamina. Então, ele é uma coisa muito genérica. Ele vai simplesmente e tão só reduzir a liberação de histamina no local da picada. Ele não vai nem ter nenhuma influência sobre o efeito sistêmico que esse veneno, essa proteína, possa ter nesse organismo. Qual é a validade disso para um acidente com escorpiões? A meu ver, nenhuma. E de extremo risco alguém querer confiar nisso, né? Se a pessoa quiser, como você falou, um cidadão que se acidentou, chegou com o braço enfiado, não tem nenhum problema, mas desde que ele enfie o braço no gelo, como ele queira fazer, e vá para o hospital. Fez o correto, foi para o hospital. Botou o braço no gelo e foi para o hospital. Então, assim, o que eu posso falar sobre isso? Você quer botar o gelo? Põe, mas vai para o hospital. Não espera ver o que vai acontecer. Tá? E outra coisa, o gelo não vai inibir a dor não, né? No caso do escorpionismo, eu afirmo para você que o gelo, no caso desse cidadão que enfiou a mão dentro do balde de gelo, a mão dele ficou meio dormente, talvez até de alguma forma ele nem sentiu tanto assim. Mas eu não vejo um fundamento de segurança para se utilizar para um problema tão sério como é. Por isso que é tão importante a gente ressaltar. E uma outra questão, Brits, esse escorpião que fez a picada, é importante levá-lo também? É importante porque o médico ele não tem essa habilidade de identificação. Né? Isso é um mérito dos biólogos, dos médicos veterinários, saber identificar espécies. Certo. Talvez pela experiência no serviço, um médico que fique muito tempo nesse tipo de assistência, o que não é uma realidade do SUS, você sabe que a rotatividade do SUS é muito grande. Um médico desse, ou até mesmo com conhecimento como leigo, um cara mais interessado, sabe o que é um escorpião amarelo, o que é um marrom, o que não é escorpião. Talvez nesse sentido, esse médico vá ter essa habilidade. Mas assim, levar o escorpião para categorizar que o acidente foi para o escorpião, sem dúvida é uma coisa importante. E leve morto, nunca leve vivo,
porque de repente você vai propiciar acidentalmente um novo acidente. Se eu encontrar um escorpião na minha casa, o que eu devo fazer? Mata ele, sem piedade. Não por Sim. Eu acho o escorpião um animal interessantíssimo. A minha tese de doutorado foi com escorpiões. É impressionante o que você, ao estudar esse invertebrado, você fica impressionado e passa a entender por que na escala evolutiva ele está há tanto tempo na face da Terra. Mas numa situação em que ele representa o risco, uma nocividade, você mata ele. Houve até uma situação no passado que, para criar um vínculo com a população, se dizia: se você achar um escorpião vivo, guarde ele num vidro, porque serve para o Butantan. Nós pegamos em cada captura noturna no cemitério de 200 a 300 escorpiões vivos. Eu não preciso dessa contribuição da população. Então eu não vou falar para os seus ouvintes: não guarde escorpião vivo na sua casa para entregar para o PVC, mate ele. Olha, não vai ter a menor significância no propósito do que a gente envia para o Butantan, ok? Eu tenho aqui uma questão, aliás, algumas questões, tem bastante gente perguntando. Infelizmente, gente, nós não vamos conseguir responder tudo isso, mas assim, eu acho que o Britse é uma pessoa sensacional, ele foi muito gentil de nos atender aqui, ele foi bastante esclarecedor em tudo que ele disse. Tem uma questão aqui que eu achei interessante: as pessoas querem saber se o escorpião é só rasteiro, se ele sobe em parede, se ele vai para a cama. Enfim, acho que essa é uma questão interessante, até para a gente saber que tipo de cuidado que a gente tem que ter em casa. Aquela questão que todo mundo já sabe, vale a pena ressaltar, olhar sapato, enfim, você pode esclarecer isso para a gente também? Ele é um aracnídeo, ele não é um inseto, como muita gente fala, e é rasteiro. O escorpião não pula, não salta e não voa, tá? Porque parece Deus brincadeira. Se ele fizesse isso também, graças a Deus não, graças a Deus não. Mas ele é rasteiro, né? Tanto que a questão do inseticida, por que microencapsulado? Não adianta você pulverizar um ambiente. Você tem que usar uma molécula pesada que ela vai aderir ao solo. E as microcápsulas, por guardar, como se fosse uma película de silicone, onde dentro você tem um inseticida. Então o escorpião não consegue detectar o inseticida e não há repelência dele. E aquilo gruda ao ele passar como um aracnídeo de hábito rasteiro, gruda no exoesqueleto dele e depois rompe. Ao romper é absorvido e assim mata o escorpião. Agora, parede, lógico, ele é rasteiro, mas se ele encontrar uma aderência em parede, principalmente paredes que ainda não estão terminadas, né? As casas em construção, ele consegue subir sim. Eu já peguei aqui, nesse bairro, São Vito, já peguei residências mais antigas, muito parecido com essa situação, né, de forro de madeira, e a gente descobriu que a infestação de escorpiões na casa era no forro. E tinha muito nessa casa. Então, quer dizer, é possível, gente. Tudo. É possível, tem que ficar atento, tem que colaborar Lembrar como disso. podemos, né? Eu acho importante para a população ficar ciente, isso serve para qualquer praga. Lembra do que eu falei dos 4 A's? Eu estou dando alimento para aquela praga, né? Ele tem abrigo. Eu estou com um monte de coisa acumulada, eu estou com um forro ali que sei lá Deus quanto tempo não se limpa, né? Um quartinho ali onde eu coloco um monte de coisa e esqueço, material de construção que eu não acondiciono direito, estou fazendo uma reforminha, né? Eu tenho água, e ele tem, você não precisa nem dar, a Americana já fornece isso. E eu tenho acesso, eu tenho condições que favorecem o escorpião entrar na minha casa. Esse acesso pode ser a questão do terreno baldio que está cheio de lixo, pode ser o meu ralinho de água pluviais que eu não telhei, pode ser os meus ralinhos internos da casa que também estão desprotegidos e vêm pelo esgoto. Então, eu tenho acesso a essa praga à minha residência. Se eu tenho esses 4 A's, eu vou ter escorpião na minha casa. Por isso que eu digo que o melhor caminho, além do que nós já fazemos, porque é importante dizer para a população o que esse programa faz. Não vou falar da linha da febre maculosa, porque não é o caso hoje. O escorpionismo. Nós temos, infelizmente hoje, uma equipe pequena que também é reflexo da situação econômica do município. A gente fica brigando para tentar corrigir isso. Mas eu tenho hoje 2 agentes, uma equipe que já teve 8. Então, mas esses agentes trabalham, porque
esses caras são malucos, porque eles conseguem manter 100% de atendimento às reclamações que chegam. Então você vê que esses garotos trabalham. Tanto é que o Eles não trabalho estão que aqui vocês à estão toa. conferindo, né? É. Acho que pode mostrar novamente. E não, eu estou falando... Os escorpiões, né? Josimar, eu estou falando do atendimento à população, de reclamação. Além disso, tudo bem que eu tenho 2 agentes da dengue que participam desse trabalho, a gente faz a captura noturna em 2 cemitérios. Né? A gente faz aí na ordem de 10 a 12 capturas por mês. Ontem mesmo vocês estiveram Ontem nós fazendo, fizemos. né? Pegando aí na ordem de 200 a 300 escorpiões por captura. Né? Então, tudo bem. A gente atende a população, ensina para ela medidas preventivas, tenta fazer que elas sejam eficazes. A gente faz a captura noturna, tanto para fazer controle mecânico dessa população, como para fornecer escorpiões vivos para produzir soro no Butantan, né? Mas ainda falta uma coisa, que é o controle químico. Hoje, eu indico para as pessoas qual é o inseticida de melhor resultado e a pessoa tem que, ela própria, gerir isso. Né? Seja tendo condições de contratar uma empresa, controladora de pragas, ou de alguma forma, domesticamente, fazer com todos os cuidados que a gente orienta. Mas a gente precisa trabalhar o retorno do serviço de controle químico das galerias de esgoto e tentar conseguir que, tão logo seja possível, economicamente viável, o gestor municipal possa realmente fazer com que essa proposta do serviço químico oferecido à população possa ser uma realidade. Nem que se estabeleça um prazo para isso, mas é o que falta. Olha só, gente, faz mais ou menos uns 5 anos que eu entrevistei o Brits na época do Elas e Elas, na TV Todo Dia. Já está na hora de eu passar o bastão também. Não, pelo amor de Deus, eu preciso de você. Não, eu estou para aposentar. E ele falava Graças exatamente isso, a importância disso tudo que ele está ressaltando aqui novamente. Na ocasião, inclusive, uma criança tinha vindo a óbito também, aconteceu novamente, quer dizer, o Brits está aqui batendo nesse martelo, não é de hoje, já faz muito tempo. Então, que fique o alerta. Eu acho que para a gente finalizar, eu quero finalizar mostrando esses escorpiões. Eu estou morrendo de medo aqui, mas é muito seguro também. E eu quero mostrar eles novamente. Quero que o Brits passe o telefone do saque, né, para a população. E também aproveito a oportunidade para te agradecer, Brits, porque é muito esclarecedora essa entrevista e é muito importante que as pessoas tenham acesso à informação. Olha, é um prazer imenso sempre atender entrevistas que são inteligentes e bem intencionadas. E quando a gente tem essa oportunidade, nós é que ficamos gratificados com a possibilidade de passar boas informações para a população. Muitos não conhecem o que o programa faz e essa é uma oportunidade ímpar de mostrar que, por incrível que pareça, dentro de uma prefeitura que está uma condição econômica muito difícil, num momento difícil da saúde pública brasileira, não só de americana, ainda a gente consegue tentar ajudar de alguma forma. Tá certo. O número? 3475-9024. Lá, assim que você ligar, a atendente vai se identificar e você vai transmitir qual é a sua reclamação, a sua necessidade sobre qualquer serviço público municipal, incluindo a visita da nossa equipe para tentar lhe ajudar e minimizar esse problema tão grave que é o